O Centro Missionário Vida, há algumas semanas atrás, convocou o povo de Deus, ou seja, todo aquele que sentiu no coração, todo aquele que sentiu o chamado do Espírito Santo de participar do nosso propósito de jejuar e orar no dia 29 de janeiro e intercedermos juntos pelo nosso Brasil. Dessa forma, o nosso projeto é que cada irmão coloque diante do altar de Deus o jejum que ele pode fazer nesse domingo, dia 29. Aquele irmão que disser, olha, eu só consigo jejuar até as 11 horas da manhã. Amém. Aquele que disser, olha, eu consigo ficar até as 14 horas. E assim vai, né? 15 horas, 16 horas, ou aquele que pode, já está acostumado a fazer, ficar até o dia inteiro, até mesmo até a oração, né? Nós pretendemos e convocamos todos os irmãos que a gente possa finalizar esse propósito de oração com uma oração na sua igreja por ocasião do culto de domingo à noite. Quando nós iniciamos esse propósito, quando o Centro Missionário Vida iniciou esse propósito, havia alguns irmãos, poucos irmãos, que estavam participando. Mas pela misericórdia de Deus, através do mover do Espírito, através da participação de diversos irmãos que foram tomando conhecimento e imediatamente começaram a compartilhar, mandaram a mensagem que vão participar e começaram a compartilhar, hoje a nossa mensagem, ou este propósito, chegou em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, graças a Deus. O processo de multiplicação desse nosso propósito de oração e jejum passa pela participação dos irmãos. Nós queremos que o Espírito Santo vai tocando em corações, em vidas, e a participação dos irmãos é vital, porque o nosso projeto é que nos diversos estados do Brasil nós tenhamos pessoas e irmãos participando. Dessa forma, o nosso irmão Rodrigo, que faz parte de uma igreja batista aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, compartilhou esse propósito com o nosso irmão Sargento Assis, capelão, no estado de São Paulo. Por sua vez, o capelão Sargento Assis compartilhou com o capelão Osvaldo, que está na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. O pastor Gervaldo, que trabalha com tribos não alcançadas no estado de Roraima, ele compartilhou esse projeto, esse propósito de oração com diversas igrejas naquele estado, inclusive igrejas indígenas que estarão jejuando junto conosco. Esse nosso irmão missionário também compartilhou esse propósito com o pastor Francisco, que está no estado do Mato Grosso do Sul. Finalmente, ele também compartilhou com o missionário Júnior, que faz parte de um projeto missionário onde ele é piloto, e através do avião dessa entidade missionária, eles buscam chegar em terras que você, ali naquela região do Amazonas, né, que você não chegaria de carro ou de ônibus, qualquer outro tipo de transporte. E esse projeto missionário que usa esse avião chama-se Asas Compartilhadas. O nosso irmão Júnior, então, o missionário Júnior, estará conosco nesse propósito de oração. Ele é do estado do Ceará e também está compartilhando esse propósito nos seus contatos. O pastor Israel está no estado de Santa Catarina. Ele vai participar do nosso propósito de oração e jejum e ele compartilhou esse propósito com um casal de irmãos que estão no estado da Bahia. Na Bahia também está o pastor Manuel, que vai participar conosco desse projeto de oração e havia sido contactado por aquele irmão lá de São Paulo. O missionário urbano Paulinho, que trabalha com uma clínica de recuperação de dependentes químicos, ele também vai participar do nosso propósito de oração e jejum pelo Brasil e ele está indo de férias para o estado do Espírito Santo. E lá ele vai compartilhar esse projeto, esse propósito com diversas igrejas que ele conhece naquele local. A gente está falando aqui, não dá para falar de todo mundo, senão o vídeo ficaria muito longo, não daria para falar, né? Finalmente, a nossa irmã Cristiana, ela vai participar do nosso propósito de projeto de oração e jejum e ela compartilhou com os nossos irmãos, são pastores no Rio de Janeiro, Andréia e Alcir. E desta forma, com a participação dos irmãos, o projeto evolui. E somente assim com a participação de todos, porque se a nossa nação não se unir para orar, nós não vamos ver, não vamos atingir o objetivo.
Todos nós precisamos uns dos outros e nós precisamos interceder por essa terra. Finalmente, nós queremos salientar que diversos irmãos também fizeram contatos com outros irmãos que são pastores, missionários, irmãos em Cristo, que estão em outros países. E nós recebemos então notícias que diversos irmãos estarão participando conosco, pessoas que estão na Índia, na Austrália, Estados Unidos da América, Portugal, França, Chile, Paraguai. Todos eles estão chegando notícias de missionários, de gente que estará conosco na oração. Eu recebi uma mensagem de um pastor que está em uma igreja da Venezuela e ele vai participar conosco também desse jejum e desta oração. E ele salientou, olha, orem também por nós, a nossa situação é difícil. Então, nas nossas orações, nós estaremos lembrando também desses irmãos que estão também orando pela sua nação, pela sua terra, em outros países. Então eu agradeço a Deus por cada participação, por cada irmão que se manifestou. E deixo vocês com os comentários de irmãos que comentaram no nosso último vídeo, que estarão participando junto com a gente. Agradeço a Deus, nós vamos nos encontrar em intercessão, espiritualmente estaremos juntos, unidos, em cada estado desse país, orando pela nossa nação, pedindo a Deus que nos livre de todo mal, pedindo ao Senhor que receba a nossa oração, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados e, finalmente, pedindo ao Senhor que ouça a nossa oração e sare a nossa terra. Essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção, Deus, sara essa nação, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.